então, né? Então, boa noite mais uma vez a todos. Conforme vocês foram entrando, eu acho que eu consegui dar boa noite individual aí, mas para quem eu não tenha conseguido me manifestar, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao 18º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES. O GELES parece que começou esses dias e nós já estamos no 18º encontro. O GELES é um grupo de estudos aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje a gente vai falar sobre o tema ouvintismo estrutural e epistemologias surdas, disputas de saber e poder, que será abordado pelo professor doutor Woney Gomes Almeida, da UESC, meu orientador. Bom, eu vou fazer uma audiodescrição rápida. Eu sou Daniele Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos e pretos, estão hoje soltos aqui, eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos de grau na armação verde e marrom, estou usando hoje uma blusa chumbo com um colar grande de pedras coloridas, um batom cor-de-rosa. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e alguns livros. Após agora minha audiodescrição, eu quero acrescentar que o meu sinal em Libras é esse, é a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora e desce no movimento de semicírculo, dando um toque na cintura. Eu sou professora de Libras e Educação Inclusiva aqui na UFSB. Eu sou doutoranda em Letras, né? O Oney é o meu orientador na UESC. Sou mestra em letras também, graduada em letras portuguesas, em letras Libras, pedagogia normal superior, especialista em Libras, em educação especial inclusiva e em atendimento educacional especializado. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no 8º encontro do grupo GELES, dizer que através do GELES que a gente pensa em congregar, em professores acadêmicos da área de letras, de educação, tradutores, intérpretes de Libras, pessoas surdas, pessoas não surdas e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais. Eu quero também, desde já, agradecer a presença dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estão com a gente aqui nesse momento para tornar nossa atividade acessível às pessoas surdas. A gente está hoje com o Maílson Matos Marques, da UFVJM, com a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, aqui na Bahia, e com a Tayana Ferreira dos Santos, da UNEB. A gente quer dizer também que esse evento está sendo gravado, a cópia do vídeo vai ficar disponível lá no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. É o nosso canal, a gente pede que vocês se inscrevam, ativem o sininho lá das notificações para receber alertas quando a gente colocar um conteúdo novo e, claro, que deixem seu like lá. A gente quer avisar também que durante esse encontro a gente vai disponibilizar um formulário com a lista de presença, tá bom? Até o final, os monitores vão deixar aí no chat para vocês. E, lógico, vocês vão poder participar com perguntas, então a gente pede que vocês coloquem no chat ou que podem levantar a mão depois para sinalizar ou oralizar, tá? Para a gente participar de um bate-papo depois, ao final, com o professor Woney, tá bom? Bom, e para a gente dar início, então, ao nosso 18º encontro do GELES, com o tema ouvintismo estrutural e epistemologias surdas, disputas de saber e poder, eu convido o professor doutor Woney Gomes Almeida, da UESC. Ele é doutor em educação pela Universidade Federal da Bahia, ele é pós-doutor em educação especial pela Universidade do Minho, em Portugal. Ele é mestre em cultura, especialista em língua brasileira de sinais pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá. Ele é especialista em ciências neurológicas, deficiências múltiplas e surdo-cegueira. Ele é licenciado em letras Libras, licenciado em letras espanhol, bacharel em comunicação social. E, atualmente, o professor ele é titular da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, ministrando a disciplina Libras. Ele também é vice-coordenador do programa de pós-graduação Estrito Sensu, do mestrado profissional em letras, o Prof. Letras. Ele é docente do programa de pós-graduação em letras, linguagens e representações. Ele é coordenador do grupo de estudos e pesquisas em educação inclusiva. Ele é intérprete e professor de Libras. Ele possui a certificação de proficiência em tradução e interpretação e
de Libras Língua Portuguesa e a proficiência também na docência de Libras, tá? O professor Wonen é autor de diversos livros e ele vai estar contando mais sobre essas publicações e especialmente a última publicação dele. Professor, seja muito bem-vindo ao UFSD, fique à vontade. Muito obrigado. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Recebi esse convite com muita alegria. Primeiro porque foi feito por essa orientanda a quem eu admiro tanto e que temos traçado aí uma trajetória muito bonita de construção, de trabalhos acadêmicos e uma relação de confiança, né? Então, fico muito feliz pelo convite realizado e feliz por estar aqui com vocês, conhecer que eu já tenho tido muito contato com o Geles, né? Com várias pessoas aqui individualmente, principalmente aquelas que acessaram o meu livro, e é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês agora. Eu vou fazer também a minha autodescrição. Eu sou um homem cis, de pele clara, tenho cabelos lisos, medianos, tenho olhos graúdos e uso uma barba cheia. Estou usando uma camisa de cor cinza, mangas curtas, e tenho uma tatuagem no meu braço direito e um brinco na minha orelha esquerda. Ao fundo, uma parede branca e partes de um travesseiro. Estou com minha coluna travada, por isso eu estou aqui bem acomodado aqui com o travesseiro aqui atrás, e a minha internet está igual a minha coluna, travando o tempo inteiro. Então, se a internet cair, não saiam não que eu volto, tá? Ela cai, mas eu volto. Então, fiquem por aí, não fujam. Uma alegria muito grande. Obrigado, Daniane. Você tem sido uma liderança muito potente na nossa região aqui do sul da Bahia, sul extremo sul da Bahia, na verdade, e isso nos orgulha muito. Precisamos muito fortalecer a área dos estudos da educação de surdos, estudos da língua de sinais, e você tem feito parte disso, e para nós é um motivo de muito orgulho, né? Eu queria, para além de agradecer pelo convite, dizer que esse é um momento de alegria, né, por estar aqui, especialmente porque é um momento de um espaço de pesquisa, e que é, antes de tudo, um espaço de inquietação, de deslocamento, de produção de novos olhares, perspectivas, desconstruções. E eu espero muito que esse momento aqui agora comigo, que a partir deste momento vocês saiam daqui muito inquietos. Eu gostaria de deixar vocês desconfortáveis, tá? Esse é o meu principal objetivo com as minhas falas. Eu queria, então, começar a minha palestra, meu bate-papo, com uma afirmação que é muito mais uma pergunta, tá? E talvez uma pergunta incômoda. E a pergunta seria: e se o problema nunca tivesse sido a surdez, mas a forma como o mundo foi organizado para ouvir? Vou repetir. E se o problema nunca tivesse sido a surdez, mas a forma como o mundo foi organizado para ouvir? Porque talvez o que nós chamamos de deficiência seja, na verdade, um efeito de uma estrutura que decide quem pode existir plenamente e quem precisa ser corrigido, quem precisa ser normatizado para poder existir. Essa é a minha fala inicial, e eu gostaria então que a Daniane exibisse um vídeo curtinho, são 5 minutos, para a gente ver um panorama do que vai ser a minha fala. Eu vou pedir licença para eu poder compartilhar aqui a tela. Olá, vamos começar essa análise mergulhando numa ideia, olha, realmente poderosa do livro Ouvintismo Estrutural de Woney Gomes Almeida. É uma daquelas ideias que nos fazem questionar algo que parece completamente natural: o som. E a obra toda parte de uma pergunta central, que é bem provocadora. Por que será que a surdez é quase sempre vista como uma falta, uma ausência de algo, e não simplesmente como uma diferença?
Porque, como a gente vai ver, a linguagem não serve só para descrever o mundo, ela o constrói, ela cria fronteiras, legitima jeitos de existir. No fundo, essa é uma história sobre o poder que as palavras têm de criar as categorias que nos definem. E para começar essa jornada, não vamos falar de surdez ainda não. Vamos olhar para uma coisinha bem pequena, mas com um poder imenso. Um sufixo que todo mundo conhece, o sufixo ismo. De acordo com a fonte, as palavras não são só etiquetas que a gente cola nas coisas. Elas funcionam como verdadeiras tecnologias que servem para classificar, para reduzir e para fixar identidades. Ou seja, a linguagem não só descreve a realidade, ela cria a realidade. E o ismo é um exemplo perfeito disso. E essa linha do tempo aqui é ótima. Ela mostra uma mudança fundamental no caminho do sufixo ismo. Ele nasceu lá na filosofia, sabe? Para nomear escolas de pensamento como o estoicismo, depois ele foi para o campo da política, ganhando uma carga moral em ideologias como o socialismo, mas a grande virada, o pulo do gato, acontece quando ele vai parar na medicina para nomear desvios de uma norma, como em autismo ou nanismo. Uma ferramenta para descrever ideias se transformou numa ferramenta para diagnosticar corpos. E é exatamente aqui que a gente começa a se aproximar do nosso tema central. Vamos dar uma olhada nas premissas invisíveis que organizam o nosso mundo. E se a gente parasse para pensar que talvez toda a nossa sociedade seja construída em volta de uma regra que nunca é dita em voz alta? A regra de que ser plenamente humano é, essencialmente, ouvir e falar. O argumento da obra é que essa norma ouvinte está em tudo, a ponto de ser invisível. A escola, por exemplo, é toda organizada em volta da linguagem oral. A mídia é, na sua grande maioria, baseada em som. A ciência é escrita numa espécie de voz sem corpo. E até a cidadania, muitas vezes, é medida pela capacidade de falar e de ser ouvido. A experiência de quem ouve vira o padrão universal para todo mundo. Bom, agora sim a gente pode finalmente dar um nome para essa força que é tão poderosa e ao mesmo tempo tão invisível que organiza o nosso mundo em torno do som. Ouvintismo estrutural. Basicamente é um sistema de poder que faz o ouvir e o falar parecerem a coisa mais natural do mundo. A norma universal para a comunicação, para o conhecimento e até para definir o que é ser humano. E atenção, não estamos falando de uma atitude individual. É uma gramática social, institucional, que dá privilégio ao ouvinte e acaba marginalizando as comunidades surdas e suas línguas. Para entender bem essa ideia, a analogia com o racismo estrutural é excelente. Pensa só, o racismo estrutural não é sobre uma pessoa ser preconceituosa, certo? É sobre um sistema inteiro onde a experiência branca é tratada como a norma. O ouvintismo estrutural funciona de forma parecida. É um sistema onde a experiência de quem ouve é a norma. Ambos acabam organizando a sociedade e, no fim das contas, produzindo desigualdade. Ok, agora que a gente já diagnosticou essa estrutura, vamos olhar para uma forma muito poderosa de resistência que a obra descreve. O material de origem propõe aqui uma virada de chave, uma reinterpretação radical da língua de sinais. A visão padrão, a mais comum, enxerga a língua de sinais como um substituto da fala, uma ferramenta de acesso para incluir as pessoas surdas no mundo ouvinte. Já a visão da resistência vê algo totalmente diferente, um ato político, uma insurgência, uma forma única de pensar, de conhecer o mundo, uma prática que desafia a norma auditiva. Ou seja, não é uma ponte para o mundo ouvinte, é um mundo em si. E essa citação resume isso de um jeito gigante. Cada sinal é um acontecimento, o corpo que fala sem voz e, justamente por isso, rompe o monopólio da fala como sinônimo de humanidade. Uau! É uma frase que carrega todo o peso filosófico por trás da língua de sinais. Então a pergunta que fica é, se a gente reconhece essa estrutura toda, o que esse novo entendimento exige de nós? A fonte propõe um novo jeito de pensar, uma nova ética para a gente poder coexistir. E os princípios para essa ética da diferença são, bem, transformadores. A ideia é, em vez de buscar a normalidade, vamos valorizar a diferença. Em vez de tentar corrigir o outro, vamos praticar a coexistência. É sobre reconhecer o corpo como uma fonte de conhecimento. E talvez o mais radical, entender que o fim da linguagem oral não é o fim de toda a linguagem. No fundo, é praticar o que o autor chama de uma epistemologia da coexistência. Isso vai muito além da ideia de inclusão, né? É sobre transformar as estruturas de verdade. E para a gente fechar, fica este pensamento final que é bem provocador. O verdadeiro som do humano talvez esteja justamente onde o som cessa, no olhar que acolhe, na mão que fala, no corpo que escuta. Uma ideia realmente profunda para a gente levar e continuar refletindo. Obrigado, Daniane. Obrigado pela interpretação, Maílson. Ficou perfeita. Então, esse videozinho resume mais ou menos
a minha fala, né, qual a minha proposta de reflexão, e nós intitulamos esse momento aqui como Ouvintismo Estrutural e Epistemologias Surdas, Disputas de Saber e Poder, em que eu apresento algumas ideias que o livro traz. Não dá para trazer, né, todos os detalhes. O livro, quem já teve acesso e começou a ler, acho que pode depois compartilhar um pouco a experiência da leitura desse livro, porque eu tento trazer alguns conceitos que são muito potentes, mas de uma forma poética, que a gente consiga enxergar algumas questões que dentro dos próprios estudos surdos ainda não foram contemplados, né? E assim, esse meu livro nasce dessa inquietação, que é uma inquietação muito, muito simples, mas considero profundamente radical, né? E eu faço essa pergunta ali no videozinho. Por que que, em pleno século XXI, a surdez ainda é tratada como ausência e não como diferença? E ao fazer essa pergunta, eu precisei voltar à linguagem, porque não é possível compreender a surdez, né, ou qualquer forma de diferença, sem compreender como ela é nomeada, como nós nomeamos, né, os nossos significados. E aí entram as questões dos ismos, que está lá no primeiro capítulo do livro. Autismo, mutismo, nanismo, albinismo, né, e esses ismos que aparecem como sufixos das palavras, que como eu tento trazer, eles não são apenas uma descrição de algo. Eles constroem um conceito, eles constroem um desígnio sobre aquele corpo, sobre aquela ideia que está sendo representada. E essas palavras que parecem neutras, né? Autismo. Alguém tem autismo. Parece técnica, parece científica. Na verdade, são o que eu chamo de tecnologias discursivas. Porque são nessas tecnologias discursivas que a gente vai nomeando e trazendo estigmas sobre aquilo que está sendo nomeado. E um discurso sobre aquele corpo, um discurso sobre aquela condição. Essas novas palavras produzem sujeitos. E aí, na minha compreensão, nomear não é identificar. Nomear está muito mais para organizar o mundo, definir quem é o outro, estabelecer limites dessas existências. Deu uma congeladinha. Vamos esperar um pouquinho que ele deve Quando retornar. Deu uma congelada, viu, Oni? congelou, voltou? Congelou. Voltou. Vocês ouviram até onde falar o quê? Você estava falando sobre a resistência. Dá limite a essa resistência. Não falei sobre Ficou isso. vários. Você escutou Rai falando? Dá limite às resistências. Mas ficou vários segundinhos. Se você quiser retomar aí o pensamento, retoma. Tá. Eu estava falando sobre as tecnologias discursivas, né? Que os ismos produzem, são vistos como tecnologias discursivas, em que a gente não apenas descreve, mas a gente produz sujeitos. E é esse sujeito que, ao ser nomeado, nós organizamos o mundo e a gente define quem é esse outro, quem é essa diferença, e a gente estabelece esses limites aí da existência, né? E aí talvez eu tenha parado por aqui, que a pergunta que a gente deve fazer não seja o que é a surdez, mas talvez a gente deva pensar quem é que ganha quando a surdez é definida como falta. Quais são os benefícios que estão em torno de uma definição da surdez? E talvez seja necessário olhar com muito mais cuidado para essas palavras, né, que a gente vai, ao longo do tempo, das nossas práticas, né, construídas, e a gente vai nomeando, nomeando e nomeando, e a crítica que eu faço a essas nomeações ismísticas, né, dos ismos, é que essas palavras são utilizadas com naturalidade. E aí que está o grande perigo. Né? Esses chamados ismos são construídos e a gente naturaliza esse ismo, né? Essa nomenclatura do ismo, sem enxergar a forma como nós descrevemos e construímos esses sujeitos. Essas palavras que circulam com autoridade científica, né? Então,
A gente tem um laudo lá que diz que ele é autista, então a gente dá uma legitimidade para aquilo, né? E com uma aparência de uma neutralidade. Estamos sempre sendo neutros, aí, entendendo como uma naturalidade, a gente naturaliza, né? Tem um peso de verdade. A gente imputa essa verdade nessas nomenclaturas. Mas o que a gente esquece, muitas vezes, é que essas palavras têm história. E não é qualquer história. É uma história profundamente marcada pela medicina, pela normatização, e aí Foucault vai trazer todas as discussões sobre norma, pela classificação, né? Pelos cidismos. Cidismos, eu vi esse termo recentemente, cidismos é a ideia que nós somos classificados pelo CID. Então, fulano tem laudo com CID tal. E aí a gente legitima aquilo como uma verdade. E a gente vai vendo todas as classificações que a história vai trazendo sobre essas nomenclaturas e como elas estão, como está implícita nela o desejo de organizar os corpos. A gente vai organizando, o grupo dos ismos. E ali a gente vai legitimando, e até para a política pública. Se voltarmos ao século XIX, a gente vai encontrar o surgimento de um movimento muito forte de classificação das diferenças humanas. A medicina, a psiquiatria, as ciências humanas passaram, ao longo do tempo, a nomear, descrever e a categorizar aquele que foge à norma. O ismo vem sendo construído dessa perspectiva. E ao fazer isso, né, ao trazer essas construções, produzimos algo que vai muito além de um vocabulário técnico. A gente produz tipos de sujeitos, justamente porque estão dentro desses grupos cidísticos. E aí o ismo surge, né, nesse contexto como um marcador. A gente marca aquilo ali como uma ficha, né, que estabiliza, que define, é o laudo, é o relatório que está sendo construído, é o relatório médico, é o relatório do psicopedagogo. E ele vai transformando uma experiência complexa, que é uma experiência de vida, múltipla, né, situada em uma categoria que é aparentemente objetiva, pontual, né? Mas essa objetividade é, sem dúvida, uma construção. Quando dizemos, por exemplo, surdez, não estamos apenas descrevendo a condição sensorial. Nós estamos mobilizando uma rede de sentidos que está na fala oralizada, na perda da audição, na deficiência constituída, nas limitações, nas barreiras, nos problemas, e por aí a gente vai construindo uma rede de sentidos quando descrevemos a surdez. E todas elas estão marcadas por uma falta. Esses sentidos não estão na palavra, né, entre si, mas é como que historicamente isso é produzido. E aqui que é o ponto central, né? O ismo não vai apenas nomear, ele vai normatizar. E eu digo mais do que isso, ele vai produzir experiências, produzir sujeitos. Esse sujeito da surdez passa a ser esperado, desejado, imaginado a partir daquele rótulo, como se fosse uma etiqueta que compreende experiências. E aí ele deve se comportar de determinada forma, aprender de determinado modo, se desenvolver dentro de certos limites. É uma língua de sinais que precisa ser atendida, é uma língua portuguesa que precisa ser ensinada, e a gente espera que as pessoas surdas dominem a língua portuguesa para terem acesso, né, às condições sociais. E aí eu sempre pergunto, quando eu falo sobre isso, de que língua portuguesa nós estamos falando? Qual é a língua portuguesa que nós queremos que as pessoas surdas aprendam? Nós sabemos língua portuguesa? Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês dominam português? E nós queremos que as pessoas surdas dominem a língua portuguesa, né? Como supostamente nós dominamos. E aí qualquer desvio em relação a essa expectativa do que a gente espera desse sujeito marcado pela surdez, por esse ismo, é visto como um problema. É nesse momento, é nesse exato momento que a linguagem deixa de ser descritiva e passa a ser prescritiva.
E aí isso vai ter efeitos catastróficos e cruéis, e concretos, enrijecidos, que a gente vai ligar isso com estrutural. Esses efeitos que são estruturantes na sociedade, na escola, na saúde, na família, na forma como o próprio sujeito se vê e como ele é visto, porque é esse ismo que não apenas tem um nome que é externo, né? Ele atravessa o sujeito, ele se inscreve no corpo, numa identidade, na forma como essa pessoa passa a se compreender no mundo, a se perceber no mundo. E isso pode ser extremamente violento. O que eu acho que seja importante a gente dizer aqui nesse aspecto é que não se trata de negar a importância dos termos técnicos. Não é negar e deixar de usar, mas é problematizá-los, né? Porque eles têm uma função. Eles organizam, obviamente, políticas públicas, eles permitem acessos a direitos, né? O problema não é a existência do ismo, o problema é o modo como eles são usados. É quando o termo deixa de ser uma ferramenta de acesso e passa a ser um instrumento de redução, de estigma. Quando ele não abre possibilidades, ele se fecha numa interpretação. Esse é o grande perigo, é o grande risco. E aí, nesse momento, que nós precisamos parar para interromper, né? Para nos interrompermos e perguntar o que essa palavra com ismo está produzindo? Não apenas o que ela significa, mas o que ela faz? O que esse ismo está fazendo neste sujeito? E aí, isso nos leva aos dias de hoje, né? Sai dessa construção histórica e nos traz para um presente, para uma realidade, porque o que tem acontecido, mais do que nunca, é estarmos cercados de classificações. Cada vez mais nós temos informações que nos levam a diagnósticos, a rótulos, a categorias, e que muitas vezes é importante que elas estejam, e às vezes a gente até critica, hoje tem nome para tudo, antigamente não era assim, hoje é um mimimi que tudo é isso, tudo é aquilo, hoje é desnecessário tanta letra, tanta sigla. Se for falar do LGBTQIAPN+, então, meu Deus do céu, para que tanta letra? Daqui um dia a gente fala o alfabeto inteiro, mas a importância que nós temos para identificar que essas individualidades existem. Mas essa individualidade é parte desse indivíduo, não é o que define. A gente precisa reconhecê-las. Essas identidades precisam ser reconhecidas. E daí é importante que a gente nomeie. Mas esse nome não é a definição do sujeito. Não é o que completa esse indivíduo, este corpo, as suas subjetividades, as suas competências. E aí a gente vive numa espécie de intensificação da nomeação. Cada vez mais a gente precisa nomear. E tudo precisa ser identificado, classificado. Só que, ao mesmo tempo, cresce a necessidade de resistir também a uma fixação quando esse nome é apenas uma descrição e constrói um sujeito. Né? Na verdade, quando ele é mais do que uma descrição, ele constrói esse sujeito. Né? E talvez aí seja um desafio bem contemporâneo. Né? Como nomear sem aprisionar? E talvez, se eu pudesse responder, eu responderia com um sinal. Esse sinal aqui, ó, que é metanoia, mudança de perspectiva, mudança de pensamento, mudança de comportamento interno. E é como nós reconhecemos, como nós conhecemos e reconhecemos as diferenças que estão ao nosso redor, sem reduzi-las a uma categoria, a um laudo, a uma ficha catalográfica. Como produzir uma linguagem que não capture o sujeito, mas que permita a sua existência, a sua liberdade. Eu gosto muito de um pensamento de Simone de Beauvoir,
que diz que querer ser livre é querer livre o outro. Isso me toca muito, porque talvez isso seja bem representativo para a gente entender que esse sujeito não pode ser capturado. Esse sujeito de linguagem que nós coexistimos precisa ter a liberdade para existir. E aí é uma questão ética. Mas é muito mais do que uma questão ética, é uma questão epistemológica. Epistemológica no sentido de construção fundante de si. Aquilo que nós entendemos como representação, aquilo que nós entendemos como a verdade de si e não a verdade do mundo, uma verdade dura, enrijecida. Porque pensar esses risos não é só mudar uma palavra, né? Eu sempre falo com os meus alunos que não adianta a gente aprender qual a nomenclatura correta, que não pode mais falar deficiente, tem que falar deficiência, que não pode mais usar portador de deficiência e que não usa surdo-mudo. Isso é importante a gente frisar todas essas mudanças, porque elas representam uma evolução. Mas não adianta a gente mudar a nomenclatura se não houve mudança de perspectiva, mudança de comportamento. E é mudar a forma como nós produzimos conhecimento, como nós olhamos para o outro, como nós construímos o próprio campo da ciência, como que as pesquisas estão sendo construídas a partir de qual perspectiva. Né? E talvez a gente precise começar a pensar nos ismos não como identidades que são fixas, mas como um ponto de partida, como marcas provisórias, como possibilidades de leituras, e não como verdades absolutas. E, mais do que isso, talvez precisamos aprender a conviver com aquilo que escapa o nome, escapa a nomeação, escapa o rótulo, o título. Precisamos mesmo de um laudo para identificar que nós temos estudantes com deficiências ou com dificuldade de aprendizagem, ou com uma dislalia, ou com uma descalculia, ou com uma... Enfim, seja quais forem as disfunções neurolinguísticas, e seja quais forem as neurodivergências, a gente precisa de um laudo para isso, né? Para legitimar um atendimento, para legitimar a compreensão de que ele tem direito. Existem coisas que não cabem em categorias. Existem corpos que não cabem em categorias. E existem corpos que podem ser totalmente compreendidos pela existência, apenas pela existência. E nós vamos coexistir com estes corpos, com essas diferenças. Porque, no fundo, esse sujeito não é o nome que a gente dá a ele, né? O sujeito é sempre mais. O sujeito excede, transborda. Né? E a gente precisa reconhecer esse excesso, né? E talvez o primeiro passo para construir práticas mais éticas de nomeação seja isso, a gente reconhecer que o indivíduo é mais do que a gente o define, com práticas que não silenciem, que não reduzam, que não aprisionem, mas que abram espaço para que esse sujeito possa existir para além daquilo que foi dito sobre ele. E aí é nesse ponto que eu proponho o conceito de ouvintismo estrutural. Este livro nasce, eu estava numa praia com alguns amigos, conversando e discutindo sobre o racismo, sobre experiências de racismo que alguns amigos meus vivenciaram. E a gente discutindo o conceito de racismo e o conceito de ouvintismo. O conceito de ouvintismo é um conceito já trazido aqui para o Brasil, dos Estados Unidos. Ele vem do conceito de audismo, e que o Carlos Scli inaugura esse conceito aqui no Brasil, em língua portuguesa, e que define essa forma como nós não aceitamos essa pessoa surda e queremos ouvintizá-la. Este é o conceito de ouvintismo. E na minha concepção, quando eu estava conversando sobre o racismo estrutural, eu falei, nossa, mas a mesma lógica acontece com o ouvintismo, porque não é um preconceito isolado que nós temos com uma pessoa surda. A base desse preconceito isolado que nós temos com uma pessoa surda está numa estrutura.
E aí eu falei, eu vou pesquisar sobre isso, ver se alguém já escreveu. Não encontrei nada, falei, vou escrever sobre isso. E aí eu comecei a produzir nas minhas madrugadas, em troca de intérprete, foi, produzindo nas minhas madrugadas, e saiu esse livro, né? E aí o conceito de ouvintismo estrutural que eu trago como proposta conceitual é um conceito que parte de um preconceito que não é uma atitude individual, né? Como eu disse, ele é um não é um preconceito isolado, mas ele vem como uma estrutura de poder. E aí quem lê meu livro vai automaticamente ler nas entrelinhas Foucault, porque o tempo inteiro estou falando das relações de poder que se estabelecem na sociedade. E essa estrutura que neutraliza a escuta como norma, eu vou chamar isso de escuta ontológica, a escuta como norma, a oralidade como critério de humanidade, o som como medida de razão. Isso desde Aristóteles, isso já se evidenciava quando ele dizia que o surdo não tinha alma porque ele não ouvia, logo ele não produzia pensamento. E quem não pensava não tinha alma. Se eu não ouço, eu não penso, logo não existo. E aí o ouvintismo estrutural não está apenas nas pessoas. Está nas escolas, na medicina, na ciência, na mídia, nas políticas públicas, na farmácia, no mercado, no banco. A estrutura desses espaços organizacionais está na família, né? Todas essas instituições estão construídas estruturalmente pensando nessa lógica da escuta ontológica. Está o carregador aqui. Essa estrutura ouvintista está nos currículos, que, na grande maioria das vezes, ignoram a Libras, nos atendimentos à saúde, que não consideram uma comunicação acessível, desde a recepção até o diagnóstico médico, até o tratamento. Eu tenho acompanhado, quem trabalha com surdos aqui passa por essas experiências o tempo inteiro. A gente é chamado para acompanhar o surdo numa consulta, e, enfim, a gente vivencia muito essas experiências, né? Se o surdo estiver sozinho, ele não vai ser atendido. Ele não vai ser atendido. Às vezes por uma questão mínima, né? Mínima. É chamar a ficha. O que aconteceu comigo semana retrasada. O surdo chegou primeiro, falei, chegue primeiro, pegue sua ficha, pegue a senha, que eu chego depois para te acompanhar. Quando eu chego, ele me mostrou que estava com a senha número 3. E o atendimento já estava na senha número 7. E aí, quando eu fui na recepção, eles disseram, não, nós chamamos o número 3. Ninguém veio. Então, é uma questão mínima, né, de atendimento que falha na comunicação e que a estrutura daquele ambiente não é pensada. E essas estruturas estão em todas as práticas, né, sociais, que muitas vezes até inclui esse corpo que estava fora, né? Aquele conceito entre inclusão e integração, né? Integra ali, dizendo que está incluindo, sem transformar, sem trazer de fato uma acessibilidade. É acesso sem acessibilidade. Difícil de interpretar isso, né? Acesso sem acessibilidade. Ela adentra um espaço, mas não encontra nesse espaço o direito de pertencer. E aqui talvez esteja um ponto bem delicado da minha fala, né? O ouvintismo, hoje, né? Como eu compreendo isso, esse ouvintismo hoje não se apresenta como uma exclusão explícita. Ele se apresenta como inclusão, mas é uma inclusão condicionada. Aquela inclusão que diz, você pode entrar, você pode fazer parte, desde que sendo lido pela lógica do ouvinte. E daí eu digo que a inclusão pode ser, muitas vezes, o novo nome da hierarquia. Vou repetir. A inclusão pode ser o novo nome da hierarquia. E talvez seja necessário a gente desacelerar um pouco essas discussões, né?
Porque quando falamos em ouvintismo estrutural, não estamos falando de uma desigualdade. Estamos falando de um regime de organização de mundo. Um regime que define o que é linguagem, né? O que é conhecimento, o que é inteligência, o que é ser humano, principalmente, sobretudo. A escuta, e essa escuta ontológica, nesse contexto, deixa de ser apenas uma capacidade biológica. Não é só porque eu tenho um ouvido que funciona, mas essa escuta se torna um critério de pertencimento. E eu me ousaria dizer um critério de humanidade. Escuto, logo existo. Se eu pudesse parafrasear Descartes. E isso é extremamente grave. Isso é cruel, porque isso significa que não ouvir não é apenas não escutar sons, é colocar esse indivíduo em um lugar de insuficiência. É constantemente ser interpelado como alguém que precisa de uma completude, porque a falta é sempre a evidência. E se a gente pensar historicamente, vamos perceber como esse projeto moderno de sociedade está profundamente ancorado na oralidade. A escola se organiza pela fala, a ciência se legitima pela linguagem oral, pela oralidade e pela escrita, principalmente. Eu preciso publicar, né? Enquanto a minha fala é só oral, ela faz parte do meu domínio naquele momento. Mas se eu não publicar, né, eu preciso publicar, eu preciso ter um registro daquilo. A política também se faz pela palavra falada. E tudo isso constrói uma espécie do que eu chamo lá no livro de monocultura do som. Né? É uma economia construída pelo som. O mundo se constrói, o mundo gira em torno daquilo que é audível, de uma linguagem oral. E essa monocultura privilegia quem ouve e invisibiliza, consequentemente, as outras formas de percepção e de expressão. Uma coisa está na contramão da outra. Né? E aqui entraria um ponto central. Né? O ouvintismo, nessa estrutura, não se sustenta só pela exclusão. Né? Prestem bem atenção nisso que eu vou dizer. O ouvintismo estrutural não tem como base, ou não se sustenta apenas pela exclusão social. O que é mais arriscado, porque isso é sutil. Ele se sustenta pela naturalização. A gente naturaliza esses comportamentos, esses espaços, essas normas, esses registros, essas políticas públicas, a forma como a escola é construída no seu currículo, a gente naturaliza isso como uma norma. E isso é muito mais perigoso do que excluir. Porque a gente cresce e a gente constrói uma geração, como nós fomos construídos, e como as nossas gerações têm sido construídas, acreditando que ouvir é a norma. Que falar oralmente é a norma. E aí a gente poderia aplicar isso para todos os outros sentidos. Mas ainda considerando os outros sentidos, existe uma hierarquia. Porque o cego consegue ter acesso à audição, a esse conhecimento que vem pelo ouvir. Então, o cego tem alma, o surdo não. Eu estou escrevendo não, já saiu, já está pronto, vai chegar às minhas mãos no próximo mês. É um outro livro que eu trago um conceito, um aporte teórico sobre a surdo-cegueira. Né? E nele eu falo sobre essa hierarquia dos sentidos. Porque aí a gente vai ter na surdo-cegueira uma implicância ainda maior, porque esse indivíduo que sofre o ouvintismo estrutural está acrescido aí pela falta da visão.
Então, aí entra uma hierarquia. Então, eu primeiro preciso ouvir, preciso falar e enxergar. O surdo cego está ainda muito mais abaixo dessa cadeia alimentar. Mas a gente continua legitimando que o som é o centro da linguagem. Nós que somos linguistas, eu estou dando uma disciplina agora no doutorado de aquisição de linguagem. É muito interessante a gente estudar as teorias de aquisição de linguagem, como todas estão centradas na oralidade. Todas as teorias de aquisição de linguagem invisibilizam as divergências. E isso é histórico. E como tudo que é histórico, poderiam ser diferentes, mas foram sistematizados. E aí o problema é que quando uma estrutura se naturaliza, ela se torna invisível. E aquilo que é invisível raramente é questionado. Raramente é questionado. E daí muitas práticas ouvintistas estruturais não são nem percebidas como violência. Porque elas se apresentam, inclusive, muitas vezes como cuidado, como inclusão, como ajuda. Mas que tipo de ajuda é essa que exige que o outro se transforme para caber, para fazer parte? Que tipo de inclusão é essa que não altera uma estrutura? Qual é essa lógica? E aí, no meu livro, eu chamo isso de benevolência ouvintista, que para quem leu aquele livro A Máscara da Benevolência, super indico, eu bebo dessa fonte para chamar de benevolência ouvintista, que é a mesma discussão que o livro Máscara da Benevolência traz, que é uma forma sofisticada de poder. E aí eu converso muito com Foucault sobre isso. A gente está falando muito que eu estou trazendo Foucault o tempo inteiro aqui. Eu não sou espírita, tá? Foucault já morreu, mas eu bato papo com Foucault quase todos os dias. Foucault conversa comigo, a gente troca mensagem, troca WhatsApp, às vezes ele me acorda. Então, eu tenho uma relação muito bacana com Foucault, mas eu não sou espírita, tá? E aí, mas essa benevolência, né, que é como eu disse, é uma forma sofisticada de poder, porque ela não exclui diretamente, ela acolhe. Só que ela faz isso sob condições. E a condição é sempre a mesma: aproximar-se, ser igual, copiar o modelo ouvinte. Falar melhor, fazer uma leitura labial melhor, ler melhor, adaptar-se melhor, desenvolver um português igual dos ouvintes. E a gente está ajudando. Né? Não, nós queremos que essa pessoa surda domine o português, porque o português vai dar possibilidades de vida para ela, de sobrevivência. Que tipo de português é esse, volto a dizer? Nunca a gente questiona o contrário. Nunca a gente se pergunta por que essa estrutura não se adapta à diferença. Por que não aceitamos o português escrito do surdo? Por que não temos revistas científicas que aceitam os textos escritos por surdos? Por que surdo não consegue publicar artigo? Essa é uma lógica normativa que precisa ser pensada. Por que um surdo, quando faz dissertação e tese, precisa gastar mundos e fundos para uma revisão textual? Porque precisa ter o português de ouvinte. Tantas estruturas que precisam ser repensadas. E a gente está sempre naturalizando. Ah, não, mas é CAPES. Não, não é CAPES, é a nossa estrutura que sustenta isso. E aí a gente vai se deslocando, né, para um problema que está no corpo do surdo. O problema está numa organização sensorial que o mundo organiza a partir dessa lógica, a partir dessa naturalização que nós fazemos dessa lógica. Um mundo que foi construído para o som, que foi pensado para a escuta. Daí uma escuta ontológica. E que por isso a gente transforma qualquer experiência sensorial em exceção. Né? A gente não aceita, a gente não naturaliza as experiências sensoriais. Quando a gente observa, a gente acha bonito. Nossa, que lindo aquele show ali, tinha coletes com vibração para pessoas surdas e tal. Nossa, que bacana e tal. Mas aquilo ali é o excepcional.
A gente não naturaliza aquilo. E nesse ponto que o ouvintismo estrutural vai se articular muito bem com o que Foucault chama de biopolítica. Para quem já leu Vigiar e Punir, biopolítica das relações, porque não se trata apenas de linguagem. É uma forma de governança, de como governar a vida, as vidas, né? É de definir quem participa do discurso, quem é sujeito de linguagem, qual é a linguagem que é aceita, quem pode ser compreendido, quem pode ser reconhecido como sujeito legítimo, e principalmente de linguagem. Essa escuta deixa de ser um ato neutro e, é um e passa a ser um dispositivo de poder. Foucault. Passa a ser um filtro, né? Uma porta de entrada. Se você não passa por essa porta, você não vem. Você não faz parte do processo. E aí, quando a escuta se torna essa norma, e a gente naturaliza, né, a escuta, aquilo que não é escuta é compreendido como ausência, como falta, né? E olha como às vezes, e aí se percebam, nós que somos da área, se perceba quando a gente usa a terminologia não ouvinte, não ouve. Essa expressão está demarcando a negação, a falta, a ausência. Quando a pessoa surda não é um não ouvinte. Ela é uma pessoa surda, que marca uma diferença, marca uma dissidência. Um ouvinte não é um não surdo. O ouvinte é um ouvinte. O surdo é um surdo. Mas a gente vai colocando, porque a gente naturaliza a ausência. A gente naturaliza a falta. Naturaliza esse silêncio como falta de poder. E aí, no meu livro, eu tento deixar muito evidente isso, que o silêncio não é ausência. O silêncio é uma outra forma de presença. É uma outra forma de dizer. É outra forma de existir. Quando eu digo que o nosso corpo é coexistência. E aí, o problema, na verdade, é que nós não fomos ensinados, né, a escutar o silêncio. Nós fomos ensinados a corrigir, a preencher, a traduzi-lo à força. E isso revela algo que é muito mais profundo, na minha opinião, né? Porque nessa base do ouvintismo estrutural, não é apenas essa ação, né? Não é apenas uma estrutura externa, porque isso nos atravessa, então passa a ser interno, está dentro das nossas práticas, está dentro dos nossos gestos, das nossas expectativas. Quantas vezes esperamos que o outro se adapte ao nosso modo de comunicação? Quantas vezes confundimos dificuldade de compreensão com incapacidade do outro? E essas perguntas, para mim, são incômodas, mas antes de tudo, são antes de tudo necessárias. Porque o ouvintismo estrutural não se sustenta apenas nas grandes instituições, né? Quando a gente pensa, obviamente que nas grandes instituições as consequências são ainda mais visíveis, né? Quando a gente compreende esse ouvintismo estrutural. Mas, e aí está um risco muito grande da gente localizar apenas nessas grandes instituições. Porque o ouvintismo estrutural, como eu tenho dito aqui na minha fala, se sustenta no cotidiano, nas pequenas práticas, em detalhes que às vezes passam até desapercebidos. E daí a necessidade de a gente enfrentar, né? Isso exige mais do que política pública. É uma transformação epistemológica. E isso não é fácil. Requer uma mudança na forma como pensamos a linguagem. Isso não é fácil. Na forma como pensamos o corpo. Isso não é fácil. Na forma como pensamos o conhecimento. Isso nunca vai ser fácil. Porque tudo isso está na relação de poder que nós, está constituído pelas relações de poder
que nos atravessam. Não é só incluir Libras como uma língua e reconhecer isso por lei. Isso a gente já fez. Há quantos anos? 20 e poucos anos. Trata de reconhecer epistemologicamente a língua de sinais. De entender todas as outras formas de produzir o mundo. E aí, isso desestabiliza. Porque nos desloca de um centro. Questiona, né, aquilo que parecia tão óbvio. E talvez, no fundo, o que o ouvintismo teme não é a surdez. Talvez o que o ouvintismo teme é a possibilidade de que o mundo não precise mais girar em torno da escuta. E é exatamente aí que reside a potência dos nossos pensamentos, da nossa crítica sobre isso. E eu fiquei muito feliz quando eu dei o meu último ponto assim, do livro, porque eu falei, esse livro é potência. Esse livro provoca, inquieta. E talvez isso seja os primeiros passos que a gente precisa desenvolver para ir contra esses ouvintismos estruturais que estão em nossa volta. Pensar esse ouvintismo estrutural abrindo fissuras, abrindo feridas, tornar visível aquilo que está naturalizado, e a gente colocar, usar uma expressão aqui que não ia ficar muito bom, principalmente porque está gravando, né? Mas é jogar no ventilador, jogar o negócio no ventilador, sabe? E naturalizar a diferença, naturalizar esses corpos. Interromper aquilo que é historicamente tão evidente. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a dar visibilidades, a gente começa a abrir espaços, caminhos, espaço para outras linguagens, para outras interpretações, para outros corpos, para outras formas de existir. O corpo é uma forma de existir. O corpo surdo é uma forma de existir. O corpo surdo cego é outra forma de existir. E talvez seja um grande desafio, não apenas reconhecer uma diferença, mas permitir, né, que ela nos transforme, né, e que a gente transforme o mundo, que ela transforme o mundo. E aí eu pergunto, né, onde que está a resistência diante de tudo isso? Como é que está meu tempo, Daniane? Bom, eu vou ser sincera contigo, você acabou empolgando. E a gente empolga. Se você quiser ir para os finalmente, para você concluir, tem 3 perguntas aqui para você. Tá, eu vou finalizar. E olha que eu disse que ia falar menos do que 40 minutos, hein? Eu falaria mais meia hora aqui, eu acho. Mesmo sentindo o dor que eu estou sentindo aqui. Gente, eu estou andando de muleta, para vocês terem ideia. Tive um travamento na coluna e, enfim, preciso fazer uma cirurgia. Mas é aquela coisa, a gente se empolga naquilo que a gente gosta, né, e vai falando. Mas eu queria encerrar retomando, talvez, aquela pergunta inicial que eu fiz, né? E se o problema não tivesse sido com a surdez, mas a forma como o mundo foi organizado para ouvir? E aí eu provocaria um pouco mais, né? E se a língua de sinais não fosse uma adaptação, mas um anúncio de futuro? Um futuro que promete o corpo que não deve ser corrigido, uma diferença que não é patologizada, uma linguagem que não é hierarquizada, um futuro em que o mundo não é definido pela voz, pelo som, pela escuta, mas pela capacidade de coexistir. Porque talvez o verdadeiro som do humano, som do corpo, não esteja na oralização, mas no olhar subjetivo, naquele toque que acolhe, naquele corpo que escuta. E aí eu finalizo a minha participação conclamando, né? Naturalizemos os corpos, naturalizemos
as diferentes formas de linguagem. Talvez não exista uma receita para a gente desconstruir uma estrutura, porque a estrutura é concreta. Estou sem o meu livro aqui agora, está um pouco distante, mas a capa do meu livro mostra um concreto cinza, duro, e uma resistência que rompe com essa estrutura. É uma resistência, é um empoderamento. Mas os caminhos para a gente chegar nisso, talvez seja pela naturalização das diferenças. É de fato a gente expor a diferença e naturalizá-las. Bom, fiquemos agora com as poucas perguntas que apareceram, e para vocês irem descansar, eu também. Coloquei a capa do seu livro aqui, tá? Já que você queria tanto, tá aqui. Isso. Olha que legal, ainda ficou eu de lado, ó, na foto. Essa terrível, meu. Bom, mas tá aqui, gente, a capa do livro do Oney, para quem ainda não conhece, e eu já deixei no chat também a referência para vocês poderem adquirir o livro, tá bom? Pode entrar em contato com o Oney também, diretamente com ele para conseguir o livro, e deixei também o link de um dos artigos dele também falando sobre ouvintismo estrutural, tá? Para a gente ir aqui para as perguntas, eu vou primeiro para a Dilza, que Dilza fez um comentário e ela colocou aqui esses efeitos estruturantes, como nós temos diversos aí na sociedade ao longo dos anos, né? E com isso ela pergunta: quais caminhos concretos o senhor vislumbra para que a universidade reconheça Libras não apenas como meio de acesso, mas como língua de produção de conhecimento? Seu áudio está... Eu acho que agora, no finalzinho da minha fala, eu já comecei apontando, né? Dessa naturalização da linguagem. E quando eu faço aquela crítica, por que um surdo, por exemplo, não consegue publicar um artigo? É porque a instituição não aceita. A questão não é um problema de linguagem. É uma questão estrutural da instituição. E eu falo instituição, inclusive científica. Então, quando a gente começar a aceitar, por exemplo, um TCC com o português escrito da pessoa surda, a gente vai começar a naturalizar. Eu tenho um livro sobre surdo-cegueira que a apresentação do livro, o prefácio do livro, foi escrito por uma pessoa surdo-cega. E eu mandei um texto para a editora, e eu falei, olha, esse texto aqui não vai ser corrigido. Ele já passou pela minha revisão. Ele não vai ser corrigido. Eu quero que seja publicado da forma como a surdo-cega escreveu. E aí eu faço um apontamentozinho logo no início. É essa escrita que precisa ser legitimada. Que precisamos levar para uma epistemologia do ser surdo-cego, de uma escrita para esse indivíduo. Então a gente naturaliza isso. Então eu penso... quem foi que fez a pergunta? A Dilza. Seu áudio falhou um pouquinho. A Dilza. Então, Dilza, eu penso que esse pode ser um dos caminhos, né, que institucionalmente as universidades podem começar a reconhecer, né, e a gente trabalhar e defender essa ideia da escrita da pessoa surda. Esse é um caminho possível. Uma vez eu estava numa palestra e eu estava assistindo a palestra, a pessoa falando sobre português para surdos, e aí eu fiz essa pergunta, né, fiz essa problematização, na verdade, sobre a produção científica de pessoas surdas. Mas a gente abriu um edital de uma revista e que aceitava artigos em forma de vídeo, para que os surdos mandassem os artigos em Libras. E não teve nenhuma inscrição de surdo. Aí eu chamo isso de uma benevolência ouvintista. Porque como foi que trabalhada para essa pessoa surda na universidade, como construir um artigo científico? Aí você acha que só abrir um edital colocando Libras em vídeos para uma revista científica está resolvendo o problema. Você está sendo tão bonzinho colocando edital que dá acesso às pessoas surdas, mas isso precisa de uma estrutura. A estrutura não pensou essa construção científica da pessoa surda. Então precisamos trabalhar isso antes, uma escrita científica, como que o surdo vai entender o que é produção científica,
como que o surdo vai construir um artigo, quais são as estruturas ele vai receber uma revelação em língua de sinais? Porque no português não está acontecendo, né? Não sei se eu estou te respondendo, Dilsa, mas eu acho que o caminho seria esse, passando pela ideia da naturalização dessas diferenças. Ela já colocou uma resposta ali, já falou que sim, tá? E te agradeceu. E aí eu vou colocar agora sobre o Antônio. Eu vou pegar, eu vou ler aqui o que ele colocou, porque na verdade ele tem duas perguntas e aí você consegue juntar as duas, acho que fica mais fácil para você responder e em questão de tempo também. O Antônio coloca, Antônio é do grupo, tá? Ele é professor de Libras em Tocantins, para onde nós fomos agora. E aí ele coloca o seguinte, professor, a partir da sua fala, eu fiquei pensando na aproximação que o senhor faz entre ouvintismo estrutural e racismo estrutural, especialmente no modo como ambos produzem uma norma que se torna invisível, como a audição e a branquitude, e passa a organizar práticas e expectativas sociais. Pensando, por exemplo, no contexto escolar, quando a pessoa surda precisa se ajustar à centralidade da oralidade, isso me parece dialogar com outras formas de adaptação forçada a padrões dominantes. Até aí foi a sua discussão mesmo. A minha questão é, quais seriam, na sua leitura, os principais ganhos dessa aproximação, mas também os possíveis limites? E como avançar nessa discussão sem perder as especificidades da experiência surda, pensando também em caminhos para tensionar esse modelo de sociedade que transforma diferenças em desigualdades. E, por fim, ele termina lá embaixo perguntando quais foram os autores que você utilizou para construir o conceito de ouvintismo estrutural. O áudio. Vários autores, né? Mas talvez como base aí, Bell Hooks, trabalhei com vários autores que estudam e que problematizam a questão da racialidade. Fui para os estudos culturais, Stuart Hall, Canclini, Rami Baba. Então, são muitos autores que identificam essas questões de cultura, né? De cultura e de identidade. Nossa, eu acho que os autores ficariam enciumados se eu dissesse um e não outro. Mas são muitos autores que eu trago. O livro tem uma referência tem uma referencial bibliográfica muito bacana. E depois vocês podem entrar em contato comigo, eu posso mandar alguns textos também, eu tenho alguns arquivos em PDF que a gente pode socializar, alguns livros que não estão, às vezes, acessíveis ali, tem alguns que eu consigo, e a gente pode socializar também. Respondendo a sua questão, primeiro, obrigado pelo seu comentário, acho que você entendeu, você fragmentou bem aí aquilo que o livro apresenta, e eu não sei se eu teria também uma resposta para isso, mas eu defenderia, como o livro tem uma base muito forte em Foucault, e eu falo o tempo inteiro de relações de poder, eu diria que uma forma de desconstruir essas ideias sem perder a centralidade do ser surdo e da identidade surda seria usar a própria relação de poder para colocar os surdos em espaços de poder. Então, quando eu fico pensando lá na Gallaudet, por exemplo, que o reitor da universidade é surdo, como que as estruturas desse processo de fazer científico se constroem e se naturalizam, porque os ouvintes que estão ali estão numa outra lógica. Então, eu estava no lançamento do meu livro que aconteceu essa semana aqui, e aí estavam presentes representantes da Polícia Militar, o vice-prefeito da cidade estava, alguns vereadores, e eu fui assim, cutucando, né? Intérprete. E aí eu fui cutucando, assim, nas minhas reflexões, o quanto que a gente precisa. E aí teve uma pessoa que falou, era a promotora de justiça estava presente também, e ela falou, eu quero que um surdo chegue na promotoria e ele seja atendido em língua de sinais. E aí a gente fez uma festa,
E aí eu falei, promotora, eu vou um pouquinho além. Eu quero que um surdo seja um promotor. E aí ela arregala os olhos, assim, né? Então, eu penso que talvez essa seja também uma das alternativas ou de umas respostas, das construções sociais que a gente deve fazer, das reconstruções. Colocar os surdos em espaços. Os surdos precisam ocupar, e para isso eles precisam se ver nesses espaços. E para isso a gente precisa ir mexendo nessas estruturas, né? Porque aí uma coisa vai retroalimentando a outra. O sujeito surdo, nesses lugares de poder, vão construir políticas públicas, vão construir metodologias, currículos, colocando-se enquanto ser de identidade, mexendo nas estruturas, enquanto as estruturas vão sendo alteradas para alcançar outros, e a gente vai tendo um movimento. Né? Então, talvez eu te diria nesse caminho aí, se eu puder dar uma resposta. Ai, eu descobri que você é pior que eu. Nossa. Se eu já converso, o Ana e você também, eu vou te falar. Temos 10 minutinhos para fechar. E aí, para encerrar, eu vou colocar aqui a pergunta da Thaís. A Thaís, ela pergunta qual a perspectiva de identidade surda que você utilizou para refletir sobre a existência do ouvintismo estrutural. E aí ela vai ligar o porquê. Ela vai falar sobre questões de pessoas surdas que não aceitam língua de sinais, vai entrar sobre aquela discussão sobre... que tem muito sobre... cadê? Surdos que ouvem, né? Lá vem o caso da Paula Pfeiffer e tudo mais. Então, resumindo, ela quer isso. Qual a identidade surda que você utilizou para refletir sobre a existência do ouvintismo estrutural? Eu utilizei a referência das identidades surdas, né? As identidades surdas, assim como nós nos constituímos de muitas identidades. Eu não sou apenas um homem cis branco. Eu tenho muitas identidades. Então, nessas identidades que eu enxergo a pessoa surda, com muitas especificidades, com muitas divergências entre eles. Então, nessa perspectiva das diversidades, das comunidades surdas que precisam ser vistas. E aí inclui todas essas perspectivas: o surdo implantado, né, o surdo sinalizado, o surdo que usa sinais caseiros, né? Seria o caso de uma educação anti-ouvintismo para alguns. E aí a gente só tem que ter cuidado para não confundir, né, alguns conceitos e não gerar, de repente, uma polêmica que é desnecessária, que vai muito mais... que vai contribuir muito menos, né, com o movimento. Então, por exemplo, eu sou defensor da educação bilíngue. Mas quando eu vou falar de educação bilíngue, de ensino bilíngue, eu sempre me pergunto de qual bilinguismo nós estamos falando. Porque antes disso, eu problematizo qual é a língua portuguesa que nós queremos. E qual é esse indivíduo surdo de linguagem que é construído, esse sujeito de linguagem que é construído. Então, é muita coisa antes para a gente chegar à educação bilíngue. E como essas coisas anteriores ainda precisam ser problematizadas na minha concepção teórica, na minha visão teórica sobre o que é educação bilíngue, eu penso que a gente ainda não sabe defender o que é bilinguismo. Ou temos muitas confusões nas nossas cabeças sobre o que é bilinguismo. Então, precisamos entender isso para propor uma proposta de uma educação anti-ouvintista, né? Para não confundir conceitos. Né? Então, quando eu trago o conceito de ouvintismo estrutural, é para a gente definir a gente reconhecer que existem estruturas naturalizadas na sociedade que não legitimam essa diferença, que rejeitam a outra forma de existir, né? Que colocam sempre como estigmas essa escuta ontológica. E o que está em torno disso vai ser sempre uma adaptação. E essa adaptação muitas vezes é benevolente. Né? É mais ou menos isso daí. Obrigado, Daniane, pela oportunidade. Tem mais alguma pergunta? Não, né? Eu que agradeço. A gatinha está dando volta ali atrás. Para a gente finalizar, é só lembrar mesmo das próprias palavras que você deixou. Desconstrução.
A gente espera que até esse momento que a gente tem aqui, que a gente pôde debater, discutir, ouvir o professor Rony, nos sirva como momentos mesmo e fonte de resistência, de potência também, para a gente conseguir pensar nisso, pensar em desconstrução. E além das questões de conceito, vamos para Foucault de novo, pensar no ser, né? Pensar no ethos, pensar na existência. Rony, obrigada mais uma vez por sua presença, por nos possibilitar poder discutir e pensar junto com você e com todos. Muito obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer aos intérpretes de Libras que estiveram aqui com a gente. Hoje a gente teve o Maílson Matos Marques, da Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, tivemos a Raimires lá de Brumado e tivemos a Tayane da UNEB. Quero agradecer mais uma vez vocês, meninos, obrigada. E, mais uma vez, agradecer todos os presentes, agradecer também toda a equipe de organização, porque, por mais que os intérpretes estejam aqui, é toda uma equipe por trás, né, One? Tivemos pessoas aqui gravando o evento, tem pessoas que estão tirando fotos, são muitas atividades sendo feitas por trás também. Então, agradecer. A lista de presentes já foi colocada, mas vamos colocar aí de novo, tá? Ela já passou às 20h15, mas vamos colocar aí de novo. Então, agradecer todos os presentes, agradecer o pessoal do grupo mais uma vez. Eu falo que é um grupo de milhões e é mesmo, tá? E agradecer você mais uma vez também, One. Obrigada, tá? Que a gente tem que estar juntos aí para mais atividades. Mais uma vez, deixar aqui o meu contato, né? Pelo Instagram, vocês podem ter acesso comigo. Também podem pegar o meu número do WhatsApp com a Daniane, quem tiver interesse em acessar o livro, tá? O Instagram é fácil, é o oney.libras, super fácil, o oney.libras. E aí, pelo Instagram, vocês podem entrar em contato, que a gente faz o envio. Hoje eu consegui uma transportadora para enviar os livros, porque o correio estava me dando muita dor de cabeça, mas agora eu encontrei uma transportadora que entrega em até 7 dias e está sendo sucesso. Então, não tem mais o medo que eu estava, e o estresse que eu estava sofrendo com a entrega pelos correios. Então, entre em contato quem tiver interesse. Obrigado a todos.